Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua família. Que Deus seja sempre com você. Que Ele realize seus sonhos. Em nome de Jesus. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando os dizimistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Esteja entre nós, venha buscar o Senhor, use bem seu feriado, priorize a Deus. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Jeremias 17, vamos ler dos 5 em diante. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, uma terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E ainda aqui no 13, diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Começa mostrando a diferença daquele que confia e aquele que não confia em Deus. Então, aquele que confia em Deus é aquele que permanece num lugar difícil, mesmo quando está muito difícil, mas porque ele sabe que Deus o quer lá. Ele obedece a Deus, ele não passa por cima da vontade de Deus, porque ele confia que quando uma pessoa realmente se submete a Deus, ela vai ser bem recompensada. Então ele aguenta os trancos, as batalhas. Ele não faz justiça, não tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ele não se precipita em sair de uma situação que ele não gosta. Porque ele sabe que se ele ainda está lá, é porque Deus tem algo com ele. Deus tem algo com ele. Porque às vezes, sim, eu preciso sair, Deus me dá uma direção, ele diz, ó, é hora de sair, como foi para Abraão. Mas às vezes não. Às vezes ele manda você ficar num lugar difícil. Ele deixa você lá. Esse lugar difícil pode ser um trabalho, pode ser até um casamento. Ele manda você confiar. Não, confia que eu vou te dar a vitória. Porque às vezes, no momento, no ímpeto, a pessoa diz, não, eu vou resolver isso aqui, chega, não tem que aguentar. Aquela que decide confiar em Deus, ela diz, não, eu vou esperar por Deus. Eu vou confiar.
Então, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Porque ele nunca troca os pés pelas mãos. Aquele que confia no Senhor não é guiado pelo coração, pelas suas emoções. Quando fala aqui o coração, está falando por suas emoções. Quando a Bíblia está falando do coração aqui, está relacionado a pensamentos, sentimentos, emoções. Mas o justo anda por fé e não por sentimentos. Porque as nossas emoções, elas oscilam. Nosso coração é enganoso. Se você for ceder à sua alma, a alma é o centro das emoções, você vai tomar decisões precipitadas e vai se enganar. E vai se enganar. Como está aqui. Maldito é o homem que confia no homem. Muitas vezes, não está nem só relacionado a confiar, depositar confiança numa outra pessoa, mas depositar confiança naquilo que não vem de Deus, mas é uma coisa humana. É uma coisa da sua cabeça. E dá para a gente saber quando Deus não está numa coisa. É perfeitamente. É só você analisar. Quando você começa a se rebelar, por exemplo, Deus não está nisso. Quando os sentimentos que estão te movendo a agir é ódio, inveja, revolta, Deus não está nisso. Talvez todas as vezes, ou a maior parte das vezes que você toma uma decisão na sua vida, foi os sentimentos que te apoiaram foram ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo. Os sentimentos surgiram e foram tomando conta de você, e você saiu tomando decisões estúpidas na sua vida. Uma atrás da outra, como está aqui, ó. Aqui, ó, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque quando você está sendo dirigido pela sua própria cabeça ou pela cabeça de alguém, você já se afastou do Senhor. Quando você está tomando decisões baseadas em sentimentos, você já se afastou do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto e não verá bem algum. Habitará em lugares áridos do deserto e numa terra salgada, onde não vive ninguém. Talvez a tua vida, desde o dia que você seguiu o engano, seus sentimentos, a opinião de alguém, se apoiou em sentimentos miseráveis para tomar decisões na sua vida, você está numa terra salgada, não tem visto bem algum na sua vida. Você está num deserto. A terra em que você está hoje é salgada, é árida. Você não tem ninguém para te ajudar. Nenhum bem tem vindo até você. Você não viu nenhum bem. Desde o dia que você deu um passo errado na sua vida, porque você se baseou para tomar essa decisão em sentimentos miseráveis, e você, ao invés de confiar em Deus, você confiou nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas opiniões de gente sem cabeça, se arruinou com a sua vida. Mas aqueles que permaneceram confiando no Senhor, eles estão com as suas raízes estendidas para o ribeiro. Então essas pessoas têm batalhas? Têm, mas elas florescem, elas dão frutos, elas são cuidadas, têm sido recompensadas. Talvez quando você olha para pessoas que um dia talvez até estiveram abaixo de você, hoje o menor do menor está acima de você. Hoje, se você tivesse a vida daquele que é o menorzinho que você um dia conheceu, você estaria melhor do que você está hoje. Você estaria melhor do que você está hoje. Mas por quê? Porque você tomou decisões à base do engano, né? Você cedeu seus sentimentos.
E o coração é enganoso. E você se enganou brutalmente. E nunca mais você viu o bem. Você não tem visto um bem. Está aqui, ó. Aqui, ó. E não verá quando vier algum bem. Você nem vê. Se veio, você nem viu. Você não viu. Tem dado tudo errado na sua vida. Tudo errado está aqui, ó. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Ele sabe o que é pior? Possivelmente você continua sendo guiado por seus sentimentos. Pelo seu coração. Pelos seus sentimentos. Esses mesmos sentimentos que arruinaram com a sua vida são os mesmos sentimentos que você tem obedecido hoje. Que você vem sustentando. Você continua agindo baseado, se apoiando, você tem se apoiado nos mesmos sentimentos e talvez nas mesmas cabeças que te deram conselhos estúpidos. Aí você dê uma olhada para a sua vida, dá uma olhada na sua vida e na vida dessas pessoas. Vê se tem alguém bem. Dá uma olhada aí. Então, analisando, era para você continuar seguindo nessa direção, se apoiando nessas pessoas e nesses pensamentos, nesses sentimentos? Não era, né? Mas você ainda acha que, apesar de ter acumulado derrotas, uma hora, com esse mesmo espírito, com essa mesma mentalidade, nesse mesmo mundinho, com essa mesma visão que te colocou nesse deserto seco, nesse lugar, nessa terra salgada, árida, onde você não vê o bem, você ainda acredita que da mesma maneira você ainda vai dar a volta por cima uma hora. É insano. Você já deve ter ouvido que é insano fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. É insano. É insano. Você vê que isso faz parte de uma mente débil. Eu creio que algumas pessoas elas já estão dementes e não estão vendo. Há uma demência. Porque elas se apoiaram numa mentalidade, em sentimentos, em opiniões, tomaram decisões, estragaram com tudo e continuam mantendo o mesmo sistema. Tudo do mesmo jeito. A mesma maneira de pensar, os mesmos sentimentos, a mesma mentalidade, os mesmos conselhos, os mesmos métodos, as mesmas ações, as mesmas decisões, achando que uma hora tudo vai acontecer diferente. Só uma esperança para uma pessoa dessa. Voltar, igual tantos na Bíblia que tomaram o caminho errado e tiveram que voltar. Volte onde você caiu, se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Você tem que agora pegar o mesmo conselho que o anjo deu pagar. Volte e se submeta à sua senhora. Por que você está... para onde você está indo, Agar? Estou fugindo. Fugindo da minha senhora. O anjo disse, volte e se submeta a ela. Se humilhe diante dela. Você tem que voltar e se humilhar. Coisa que para você é inconcebível. Mas você só tem essa saída, voltar e se humilhar. Quando Elias tomou o caminho errado e foi para o deserto, entrou na caverna que Deus mandou, volte pelo mesmo caminho que você veio. E assim por diante. E você vai vendo na palavra de Deus. Nós somos instruídos a fazer algo. Se nós não fizermos, Deus também não vai poder fazer. Então, quando a gente toma um caminho errado,
Nós só temos uma saída: voltar. Agar tomou um caminho, fugiu. Deus disse: volte. Jonas fugiu. Deus disse: volte. Então, se você está na condição da Agar, que não quer se humilhar diante da Sara, Deus está mandando você voltar e se humilhar diante da sua senhora. Aí sim ele vai poder fazer algo por você. Você é o Jonas, fugiu para Tarsis, Deus está dizendo: seu lugar é em Nínive. Você ficou chateado, abatido, fugiu igual Elias, Deus está dizendo: volta pelo mesmo caminho que você veio. Exatamente isso. É como diz a Bíblia em Apocalipse: volta lá, onde você caiu. Vai lá, onde é que você caiu? Quando começou a sua queda? Você tem que voltar lá e começar a praticar aquelas obras, as obras perfeitas, as obras de antes. Exatamente isso. Bem-aventurado o que confia em Deus, o que fica com Deus, o que obedece a Deus. Porque esse sempre será abençoado. Aquele que se humilha, que mesmo estando num lugar difícil, ele confia em Deus, ele fica lá e ele tem vitória. Se você, quando você passou por um momento difícil na sua vida, se você tivesse ficado, obedecido, se humilhado, sua condição hoje era outra. Como você não se humilhou, não ficou e tomou a pior direção que alguém possa tomar, você arruinou com tudo. E não só com a sua vida, se arruinou com os seus também. Porque você marcou com as suas escolhas erradas a sua vida e os seus descendentes. Exatamente isso. E nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que nós fazemos. Esses dias eu ainda falava sobre Davi. Davi teve a oportunidade 2 vezes de se livrar do Saul e não fez. Ele obedeceu a Deus, ele ficou lá e usou essa expressão: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. E olha que o Saul merecia, hein? E ele não tocou por obediência a Deus, por temor a Deus. Ele não moveu um dedo contra a vida do Saul. Porque ele disse: ele é ungido do Senhor. E eu não vou fazer uma coisa dessa. E ali ele passou naqueles testes. Ele foi obediente, ele confiou em Deus, que ele não precisava agir com as mãos dele, que Deus ia agir. E Deus agiu mesmo, e ele não precisou sujar as mãos dele. E Deus fez justiça na vida dele. O Saul se suicidou, terminou derrotado, e ele terminou como um dos maiores reis de todos os tempos. Olha a diferença. Saul não foi obediente, mas Davi foi. Saul terminou mal, mas Davi terminou muito bem. Olha aqui. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Talvez, eu não sei, você até diz que não abandonou o Senhor, mas já abandonou no seu coração. E assim, se você saiu da igreja, ou você ainda não saiu, mas abandonou no seu coração, a Bíblia diz que o nome dessa pessoa, da pessoa que abandona o Senhor, é escrito no pó, na areia. Ou seja, ela desaparece. A vida dela não vai. Então, possivelmente, desde o dia que você saiu do propósito, que você abandonou a Deus no seu coração, que você fez tudo o que a palavra de Deus reprova, que você tomou um rumo errado, a sua vida vem se desmanchando. Quando você acha que você já chegou no limite do que você pode aguentar, as coisas descambam, pioram. Talvez hoje você está numa condição tão, assim, humilhante, decadente, de todas as formas. Você foi humilhado, porque talvez você foi muito arrogante.
E você tem sido humilhado diante das pessoas, diante da família, na vida. E não há nem esperança. Por que que não há esperança? Porque você continua possivelmente sustentando os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, o mesmo espírito. Você está tentando sair dessa derrota, vencer com a mesma cabeça. Você não sofreu renovação nenhuma, nada. Os assuntos são os mesmos, as conversas, as reações, tudo continua do mesmo jeito. E Deus está dizendo do mesmo jeito. Se você permanecer do mesmo jeito que você está, não há esperança de nada. Nada, sequer ter uma pequena melhora na sua vida. Deus já falou isso com você, possivelmente. Mas você não quer aceitar. Você talvez está gemendo, mas o orgulho e a opinião das pessoas, tudo isso pesa mais para você. E Deus está dizendo, bom, se você prefere sustentar coisas que você sabe que são prejudiciais, se você prefere continuar sustentando aquilo que tem te colocado num buraco sem fim, é uma escolha sua. Mas saiba que com esse espírito, com essa mentalidade, com esse comportamento, não há como você vencer. Não há. Não há como Deus fazer algo por você. Até porque, talvez, você fez pior do que jamais se imaginou. Talvez muitas pessoas fizeram escolhas erradas, mas você conseguiu superar muitas. Com atitudes, com decisões, com um comportamento totalmente bizarro, contrário à palavra. Mas se Deus está falando com você, é porque Ele ainda quer te resgatar. É porque Ele está lutando para colocar na sua cabeça um pouco de juízo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E o que te move, além de orgulho, são os sentimentos mais miseráveis. E esses sentimentos estão afundando com você, já te enlouquecendo. Porque você não aguenta mais o nível de vergonha, de derrota. Assim, são acúmulos de derrotas na sua vida. E Deus está dizendo, eu posso ainda restaurar você. Eu posso. Mas você tem que entender que com essa mentalidade, com esse espírito, é impossível. Se humilha, só tem um jeito, só um jeito, de você vir a dar a volta por cima, é se humilhando. Mas se humilhando mesmo. Morrendo e nascendo de novo. Se tornando se livrando dessa velha criatura e se tornando uma nova criatura. Deixando o que se foi. Se posicionando. Rompendo com tudo, até com você mesmo e com pessoas. Se humilhando. Você vai ter que se humilhar. E se humilhar mesmo. E se você se humilhar, Deus vai te promover, Deus vai te erguer. Não da noite para o dia, porque você plantou muita coisa ruim. Mas à medida que você começar a plantar uma boa semente, Deus vai te restaurando. Mas quanto mais tempo você demorar para começar a plantar uma boa semente, mais distante a possibilidade de um tempo de paz vai ficando. Mais distante você vai ficando. Acorda, se humilha diante de Deus. Se volta para Ele, confia nele. Você precisa de Deus. Só Deus pode fazer algo por você. E é se humilhando diante dele. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração.
O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Deus querido, eu oro para que esta palavra entre e ajude essa pessoa a tomar a decisão da vida dela. Que ela se humilhe diante do Senhor. Que ela busque se livrar de todos esses sentimentos miseráveis, decadentes. Que ela se volte para o Senhor. Que ela realmente se volte para o Senhor. Que ela tome a decisão de se lançar verdadeiramente ao Senhor e ignorar todo o resto. Que ela olhe agora e veja o quanto é necessário para ela, talvez para a família dela, buscar o Senhor. Que ela busque o Senhor e esqueça o resto. E o Senhor vai restaurá-la. Dá força a ela, cubra ela com teu sangue. E ela está ouvindo o Senhor falar com ela. E ela nunca vai poder dizer que o Senhor não investiu nela. Porque o Senhor tem lutado para restaurar a vida dela. Porém, ela é que vai decidir. Ela tem um livre-arbítrio. Ela vai ter que decidir se está disposta a se humilhar e ser restaurada ou continuar onde está sendo destruída. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade para todos. E peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja movendo pessoas a se voltarem para o Senhor e a se humilharem diante da sua potente mão. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, celebrando a Santa Ceia, consagrando os dizimistas. Esteja entre nós. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.